Porque esse é que é o ponto fundamental. Isso é que precisa ser dito, que o povo brasileiro precisa saber e que precisa ser falado. E é muito importante essa entrevista de vocês por isso, porque isto é uma coisa que a nova geração precisa saber. Foi direta, foi uma intervenção direta dos Estados Unidos. Se não fosse isso, o Jango não caía. Eu costumo dizer que o Jango era um cabra marcado para morrer. Quer dizer, a posse dele já foi um turumbamba, uma dificuldade enorme, porque os militares vetaram. Né? Eu acompanhei muito bem isso de perto, porque eu estava no governo Cavallo Pinto. Nós ficamos o tempo inteiro mobilizados e tal. E de modo que ele já havia uma conspiração. Durante todo o tempo que nós ficamos no Cavallo Pinto, apareciam lá os 3 ministros militares. Quando eles saíam, o Cavallo Pinto dizia para mim: olha aqui, vieram aqui porque estão conspirando para derrubar o Jango. Quer dizer, eles já tinham essa coisa. Aí, então, quando o americano entrou e deu o apoio, que esse é que é o ponto fundamental. Isso é que precisa ser dito, que o povo brasileiro precisa saber e que precisa ser falado. E é muito importante essa entrevista de vocês por isso, porque isto é uma coisa que a nova geração precisa saber. Aconteceu o seguinte: imagine você que no dia da invasão da Baía dos Porcos, lá em Cuba, o almirante americano, comandante da 4ª Esquadra, a 4ª Esquadra norte-americana, ela fica aqui situada nos mares do sul e ela cuida dos países da América Latina. Qualquer problema que interesse o americano, ela se desloca para apoiar uma intervenção, uma ação americana nesse lugar. Esse cidadão ligou para o comandante do porta-aviões brasileiro e disse: o senhor se desloca para tal lugar, e deu lá as coordenadas, porque o senhor não vai entrar em ação, mas o senhor fica ali para segurar qualquer lanchinha, naviozinho pequeno que queira fustigar a gente aqui, queira atrapalhar. Aí o senhor entra e faz. Fora daí o senhor não precisa se preocupar. O comandante, ligou imediatamente para o ministro da Marinha. Disse: como é que é? O que eu faço aqui? O ministro da Marinha ligou para o Jango. E o Jango ficou furioso com toda a razão. Quer dizer, onde já se viu, se tu dá uma ordem para um comandante brasileiro, entendeu? E chamou Almino Afonso, chamou Santiago Dantas, e os 3 escreveram uma carta bem forte, protestando. Ele chamou o embaixador norte-americano no palácio, entregou a carta e o senhor entrega em mãos do presidente. Bom, passam-se 15 dias, 20 dias, morre o Papa João XXIII. O Jango foi ao enterro e o Kennedy também foi ao enterro. E aí se encontraram em Roma. Que o Kennedy estava uma fera, quase não lhe deu a mão, foi seco, e disse o seguinte: recebi a sua carta, li, não vou responder. Agora quero dizer ao senhor uma coisa: isto vai ter consequência. O senhor se prepare, porque vai ter consequência. Bom, o Jango voltou e o que aconteceu? O governo norte-americano, a CIA, através da ITT, essa companhia International Telephone and Telegraph Company, ela soltava dinheiro para um instituto chamado IBAD. E esse instituto, IBAD, financiava um instituto chamado IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que era um biombo, um cover-up, um biombo para esconder a atividade golpista. Foi com esse dinheiro que ele comprava general para dar um golpe e, sobretudo, que ele preparou. Ele trouxe aqui um padre carismático
chamava-se Padre Peyton, e esse padre rezava um terço às 7 da noite, em cadeia nacional, um negócio enorme. A família que reza unida, permanece unida. Antes de chegar no terço, ele estava uns 5, 10 minutinhos de paulada no Jango, e sobretudo, intrigando e tal, e criando nos católicos o medo do comunismo. Sobretudo intrigando com os meios católicos. O resultado foi que os políticos hábeis viram isto e montaram as marchas com Deus. A marcha foi um monstro de marcha. Os militares olharam aquilo e falaram, não, aqui vai dar um bolo. É melhor já, antes que isso aconteça, segurar. E aí deram um golpe. Foi essa a razão. Entendeu? O senhor está relatando a importância da participação norte-americana no planejamento do golpe, né? Uma coisa que vem... Agora, o presidente João Goulart, então não pode-se dizer que ele se espantou com a participação norte-americana, porque ele já tinha, inclusive, sido alertado. Não tinha dúvida nenhuma, sabia muito bem. Aí aconteceu o seguinte, ele veio começou aquele problemão, né? E ele viu que a situação era... Quem comandava era o embaixador Lincoln Gordon, que era o embaixador brasileiro aqui. Esse homem comandava, foi ele que chamou o general, ele que indicou o Castelo Branco. Ele era muito amigo do Castelo Branco, foi ele que indicou. Esse cara pintou e bordou aqui dentro. Pintou e bordou. E através dele é que se formou esse acordo. E no dia do golpe mesmo, o navio americano estava do lado do Porto de Santos, um porta-aviões enorme, para assegurar que não havia perigo de que o Jango evitasse a chegada de gasolina para abastecer os tanques dos militares, os veículos militares. Então essa foi direta, foi uma intervenção direta dos Estados Unidos. Se não fosse isso, o Jango não caía.